Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Prazer poder estar novamente trazendo a palavra do Senhor aos vossos corações. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, versículo 11, que nos diz: E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então acabamos de ler a palavra do Senhor, que nos diz que é tempo de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Queremos trazer uma palavra de edificação, de alerta, para todos nós nessa oportunidade, com o tema sono espiritual, é tempo de despertar. Sono espiritual, é tempo de despertar. A palavra do Senhor nos exorta, dizendo: é hora de despertarmos do sono. Nossa redenção está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Ainda nós temos em Efésios capítulo 5, versículo 14, quando Paulo escreve aos Efésios dizendo: pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, versículo 14. Então a palavra está nos exortando a nos despertar com respeito ao sono espiritual, que é muito grande, é muito grave, muitos dormindo de acordo com a devassidão deste mundo. E o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dizendo: não durmamos, pois, irmãos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então a palavra do Senhor nos exortando a nos despertar do sono, a vigiar e estar sóbrio. Então vamos ver nas Escrituras um pouco sobre o sono. Pessoas que dormiram em momentos que não deveriam dormir. Por exemplo, nós temos um sono que é conhecido como o sono do jardim, o sono no Getsemane. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46, nós temos o Senhor Jesus em oração, pedindo para que os seus discípulos orassem com ele. Mas Jesus ora por cerca de 1 hora, e ao voltar os discípulos estão dormindo. Então o primeiro sono que quero falar com os irmãos é o sono do jardim, que representa para nós, trazendo uma figura, uma tipologia, um símbolo, uma exortação para nós no sentido espiritual, a negligência na oração. É tempo de nos despertar do sono da negligência para orarmos ao Senhor. Conforme está escrito, o profeta Isaías fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então não durmamos o sono do jardim, o sono quando pensamos que estamos tranquilos, está tudo bem, não precisamos buscar o Senhor. E aí estamos dormindo o sono físico, o sono necessário, o sono que é bom, mas às vezes precisamos nos despertar até em horários da noite e buscarmos ao Senhor. Então despertemos desse sono espiritual da negligência da oração, e fica o nosso conselho: vamos buscar o Senhor em oração. Segundo sono que eu quero falar rapidamente nesta manhã que estou gravando, São 6 horas da manhã agora, 6 horas e 20 minutos. Então nesse momento estou gravando. O segundo sono que eu quero trazer e deixar para nos despertar é o sono conhecido como o sono do porão do navio. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 5. Todos conhecem a passagem bíblica
Geralmente as pessoas que nos assistem são leitores da Bíblia e sabem que Jonas está fugindo, tentando fugir do Senhor, né? Porque ninguém foge do Senhor, mas tentando fugir do Senhor. E Jonas compra passagem, entra no navio. Depois de descer para o navio, diz que ele desce para o porão. E o navio segue a sua viagem, começa aquela tempestade, e Jonas está dormindo, não toma nem conhecimento do que está acontecendo. Então, nesse sono, eu quero dizer também para os irmãos, que nós temos o sono da indiferença do culpado. Pense bem nisso, o sono da indiferença do culpado. Sono da indiferença. E ainda também dizemos do culpado, muitas vezes do culpado. O culpado, o que causou, o causador, dormindo, indiferente aos fatos, aos acontecimentos, aos prejuízos. O capitão, todo o povo estava naquela embarcação jogando mercadorias na água, tentando aliviar o peso do barco, e Jonas dormindo. Então lembre dessa palavra, não fique dormindo no porão, o sono da indiferença. Se desperte. Nós somos também responsáveis, você é responsável, eu que estou falando sou responsável. Não posso dormir o sono da indiferença. Vamos nos despertar. Então, primeiro, sono do jardim, negligência na oração. Segundo, sono no porão do navio, Jonas dormindo lá indiferente, né? A indiferença do culpado. Então, fiquemos com essa palavra e temos cuidado para não sermos uma pessoa que esteja causando algum mal. Eu não vou trazer comentários todos sobre os textos, porque eu estou passando praticamente um esboço de mensagens que até já tenho pregado, essas mensagens não estão gravadas, mas já preguei em igrejas esses temas e estou agora gravando para passar esses esboços de temas que já preguei para a edificação de muitas pessoas que podem nos ouvir, nos assistir e o Espírito do Senhor falar com você e te despertar para estar na presença do Senhor. O terceiro sono é o sono de Jacó, a visão da escada. Gênesis 28:10, o sono de Jacó, quando naquela história, episódio que ele foge do seu irmão Esaú, e ele chega a um certo lugar, cansado, faz ali um travesseiro de pedras, dorme, mas tem um sonho, uma escada que toca da terra ao céu, e anjos subiam e desciam. E quando ele acorda daquela visão, diz que ele está temeroso, ele está cheio de temor. Então é justamente isso, a visão daquele sono de Jacó é a visão que desperta o temor. Ele diz, o Senhor está aqui, aqui é a casa de Deus, eu não sabia, todo cheio de temor. Então a visão que desperta o temor, o sono que nos faz, né, ter uma visão que desperte o temor. Quantas pessoas dormindo sono espiritual da falta de temor de Deus, não temendo mais ao Senhor em sua vida, em suas atitudes. Vamos refletir o quanto já nós tínhamos mais temor de Deus e estamos perdendo o temor de Deus. Temor não é medo, temor é reverência, temor é obediência, temor é amar a Deus, temor é realmente respeitar e honrar aquele que está sobre todos. Então, o sono que desperta o temor de Deus. O quarto sono é o sono do Éden. Quero falar um pouquinho sobre o sono do Éden. O sono de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 21, 22. Adão estava sozinho. O homem ainda era só, ali criado por Deus, formado por Deus. Mas o Senhor fala, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma companheira, um adjutor, alguém que esteja como que diante dele, junto dele, ao lado dele. Ele diz que
em Gênesis 2:21, Deus faz Adão dormir. O primeiro sono, a primeira vez que lemos nas Escrituras sobre o sono, porque então não ouvíamos sobre isso, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus, Ele não precisa desse quesito chamado sono. Isso é para nós, os seres humanos que dependemos do sono, para o nosso descanso, para a reposição das nossas energias, né? Para o nosso corpo físico ser reparado, né? O sono é reparador durante a noite. Neste sono que Adão recebe, a mulher, a companheira, diz que Deus o faz dormir. Ele dorme de uma maneira tão profunda, e o Senhor tira uma das costelas, e o sono é tão profundo que ele não sente, não percebe, e quando ele acorda, ali daquela costela Deus havia formado a mulher. Rapidamente eu digo aqui deste sono, e eu quero dizer que a solidão não é plano de Deus. A solidão não é plano de Deus para ninguém. Ele diz, não é bom, eu não quero que o homem esteja só, não é bom. Se ele diz não é bom, é porque a solidão não é a sua vontade, o estar sozinho, o viver solitário, o viver isolado, o se isolar das pessoas, o não buscar alguém para a companhia. Então a solidão, biblicamente pelas Escrituras, pela voz do próprio Criador, a solidão não é vontade de Deus, não é plano de Deus. Então deixe esse conselho também, dentro desse assunto, sono espiritual é tempo de despertar. O sexto sono está em Atos capítulo 20, versículo 9, o sono de um jovem chamado Eutico, conhecido como sono na janela. O sono na janela, aquela passagem que Paulo está pregando a palavra, ele alonga o seu sermão, e um moço vai para a janela, e naquele ambiente onde diz que havia muitas luzes, aquele moço dorme na janela, ele cochila na janela e ele cai da janela. E pelas Escrituras, o que lemos que Paulo vai até ele, o levanta, o ressuscita. Nesse sono de Eutico, rapidamente também quero comentar e trazer a você o sono que nos traz o perigo da indecisão. Estar na janela, dormir na janela, você pode cair para dentro, mas você pode cair para fora. Esse moço teve a sorte de cair para dentro, e Paulo, o homem de Deus, estava ali, indo até ele, o levantou com vida. Mas às vezes você pode cair para fora e não ter alguém para te socorrer, você nunca mais voltar com vida, perder a sua vida, no sentido que estamos pregando, vida espiritual. E numa sequência, perde-se a vida espiritual, vive conforme o mundo, e Satanás está aí preparando laços, ciladas para tirar a sua vida física também, para você não ter mais oportunidade de voltar para o Senhor. Então, sono de Eutico na janela, perigo da duplicidade, de viver, querer viver os dois lados, viver a igreja, viver o meio ambiente espiritual, evangélico, mas querer viver o mundo. Nos despertemos desse sono da janela, o sono da indecisão, da duplicidade, de viver os dois lados da vida, olhar para dentro, mas olhar para fora. Então, cuidado com o sono da janela. E até a exortação, vigie as janelas que você tem aberto, para você ficar parado, gastando seu tempo, e não viva mais o sono da indecisão, o sono da janela. Mas nós temos o sexto sono. Comentei sobre o quinto sono, agora nós temos o sexto sono, que é o sono que está em Juízes capítulo 16, versículos 16 a 20.
que é o sono de um homem chamado Sansão, chamado por Deus, nascido conforme a vontade de Deus, para ser chamado nazireu, viver aquela consagração, chamado nazireado, né? Viver consagrado para Deus. Não deveria viver conforme o mundo, ser beberrão de vinho, não poderia tocar cadáveres. Ele não podia, segundo essa consagração do nazireu, cortar os seus cabelos, raspar os seus cabelos. Mas diz que Sansão, ele era um campeão em desobedecer, em quebrar limites, e os limites estavam traçados, e ele vai quebrando limites, e um dia ele está dormindo um sono que é chamado, eu conheço como, ou trato como sono dos joelhos. Ele dormia no colo de Dalila, ele dormia nos joelhos de Dalila. Esse é o sono dos prazeres, das lascívias e das concupiscências mundanas. Neste sono o homem perde a presença de Deus. Nesse sono o homem entristece o Espírito Santo. Neste sono o Espírito do Senhor deixa o homem e ele fica só abandonado e perde as suas forças para servir. Sansão estava, após todas essas fraquezas, brincando com os filisteus, mas quando chega nesse texto bíblico de Juízes 16 a 20, e aquela mulher diz: olha, Sansão, desperta do teu sono, os filisteus vêm sobre ti. Ele diz: não tem problema, eu sairei como dantes e lutarei, derrotarei eles. Mas ali está escrito, ele não sabia que já o Espírito do Senhor os tinha deixado. O Espírito do Senhor tinha abandonado Sansão naquele momento, pelas repetições da sua desobediência. Então não vivamos o sono de Sansão, o sono dormindo no colo de Dalila, o sono que perde a presença do Espírito do Senhor. E agora eu quero terminar com o sétimo sono, que está em Mateus 25, capítulo 25, versículos 1 a 10, passagem bíblica muito conhecida, o sono das virgens loucas, e das prudentes também, que as 10 virgens dormem. Então o sono das 10 virgens, neste sono dessa passagem bíblica muito conhecida, de Mateus capítulo 25, versículo 1 a 10, eu quero falar um pouquinho, o tempo de estar preparado, porque a porta vai se fechar. Despertemos do sono, estejamos preparados, não é vamos preparar, não, vamos estar preparados, porque a porta vai se fechar e a igreja do Senhor não vai se preparar. A igreja do Senhor deve estar preparada, portanto esteja preparado, o Senhor Jesus vai voltar, é tempo de despertar do sono espiritual, para viver na presença do Senhor e aguardar o momento da sua vinda, que está muito próxima. Desperta, despertemo-nos, como lemos no início: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando com você, fique na paz do Senhor, tenha a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.